Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Saúde e Gestão e hoje eu estou recebendo aqui um grande amigo, um excelente profissional, inclusive é um profissional que me ajuda aí quando eu estou meio travado, meio cheio de dor. É um cara que eu procuro e sempre me dá um suporte e eu tenho certeza que esse podcast aqui ele vai ajudar você que está do outro lado aí, que está com dor, que está com algum problema muscular, né? E além disso, nós vamos conversar um pouquinho aqui também sobre carreira, sobre gestão, sobre como se posicionar como um fisioterapeuta, como um profissional de saúde, assim como ele é muito bem posicionado, né? Então eu quero apresentar para vocês aqui meu amigo, meu brother, David, tá? Grande profissional. Doutor David, fica à vontade aí, se apresenta para a turma que está do outro lado da tela aí para te conhecer, fala um pouquinho quem é o David, qual a sua formação, qual é a sua principal área de atuação, para a turma conhecer você. Muito obrigado, Rafael. É um prazer poder estar aqui no podcast que já é sucesso, né? Me chamo David, sou fisioterapeuta osteopata, mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Maranhão. E desde então, desde a minha formação, eu venho focando exatamente, estudando, realmente aprofundando no estudo da dor. E ultimamente, mais ainda em relação às dores, principalmente na coluna, que é a queixa da maioria da população dentro do nosso estado, da nossa cidade, que São Luís, e no mundo todo, né? Nós vimos acompanhando desde a pandemia, as pessoas se queixando muito de dor na coluna, e aí nós percebemos que além desses fatores de dor física, musculoesquelética, nós percebemos um envolvimento emocional. E é justamente aí que a osteopatia ela entra. Ela também traz essa demanda. A gente também consegue captar algumas informações e daí partir para um processo de tratamento muito mais efetivo do que nós vemos hoje no mercado. Maravilha, David. Para a gente te conhecer um pouquinho melhor, né? Conta para nós aqui, né, como é que nasceu essa vontade de trilhar aí uma jornada na área da saúde e na área da fisioterapia. Onde é que você já nasceu? Você desde a infância ali já pensava em ser fisioterapeuta ou não? Essa vontade nasceu por conta disso ou daquilo? Cara, muito boa pergunta, Rafael. E aí eu volto aqui um pouquinho no tempo. E eu lembro quando eu precisei do serviço da fisioterapia. Na época, quando adolescente, sentia bastante dor no joelho. Depois de um tempo, passei a sentir dor na coluna. E procurei o serviço da fisioterapia e disse assim, rapaz, eu acho que essa área aqui é para mim. Né? E perceber o cuidado do profissional fisioterapeuta com o paciente, isso dá ainda mais esse gás, esse desejo por seguir essa área. E aí adentrei no curso da fisioterapia, e aí à medida que a gente vai amadurecendo dentro da área acadêmica, a gente vai percebendo o feeling por determinadas áreas. E aí a terapia manual me chamou muito a atenção, e aí tive alguns feedbacks dos professores na época que me incentivaram aí. Fui para a osteopatia, que é uma formação dentro da fisioterapia, né, na qual no Brasil hoje somente o fisioterapeuta pode realizar essa formação. E aí, fazendo um estudo a mais, segui para o mestrado, aonde novamente me encontrei com a dor. Né? A minha pesquisa dentro do mestrado foi justamente abordando a coluna, as dores no pescoço, as dores no meio das costas e na lombar. E aí abriu-se esse cenário para mim aprofundar cada vez mais, percebendo a dor da população. Né? Na população hoje, nós percebemos um gap, um espaço, onde o fisioterapeuta ele precisa realmente entregar mais resultado para a população. Nós vemos muitas pessoas com essa demanda e realmente necessita disso. Então foi aí que eu percebi que eu realmente deveria intensificar mais os estudos nessa área, com pesquisa científica e com parte clínica, né? Atuando dentro da clínica, juntando a ciência com a clínica. Então, isso me possibilita afirmar algumas coisas dentro do processo de tratamento e me dá mais segurança para poder conduzir o paciente. Excelente, excelente. Eu, falando para vocês aqui, eu sou paciente, né, do Dr. David. A gente se conheceu
alguns meses atrás, tem quase um ano já que a gente se conhece, né? E eu lembro que quando eu fui procurar ajuda do Dr. David, eu estava com uma crise de coluna, com uma dor, eu estava todo travado. Eu falei, meu amigo David, me socorre aqui, me ajuda, né? Eu cheguei lá com um quadro realmente de muita dor, né? E eu trabalho com o público, demando de estar dentro das clínicas que eu atendo, dentro dos meus próprios negócios. E foi interessante, né? As manobras que o Dr. David fez ali e tudo. Eu sei que na primeira sessão a minha dor desapareceu, né? Conta um pouquinho para a galera aí, Dr. David, um pouquinho sobre a osteopatia, né? A osteopatia, as pessoas acham que aquele barulho ali, se você puder só desmistificar o que é aquele barulho ali que acontece, o porquê que a osteopatia provoca esse alívio tão rápido nas dores. Eu me senti completamente, sei lá, fiquei 90% na primeira sessão. Isso é um negócio impressionante. Muito bom. Esse é uma questão que muitas pessoas realmente perguntam, chegam no Instagram, nas redes sociais, mas o que é o estalido? O que acontece quando tu faz aquele determinado movimento? Tu coloca a vértebra no lugar, tu tá colocando algo no lugar. Esse é um mito que nós precisamos sempre estar pontuando dentro do consultório ou fora dele, como estamos aqui. Nada mais é o estalido do que a junção de gases que tem dentro da coluna, ali naquela região articular, do oxigênio com nitrogênio. E no momento da manipulação, nós ajustamos mais essa articulação, nós reduzimos o espaço e fazemos um movimento de pequena amplitude e de rápida velocidade. Então gera o estalido. E esse estalido, nós vamos falar, digamos que popular, como se eu estivesse reiniciando a máquina. Um reset. Legal. Para que nós possamos dar outras informações, outros estímulos para o corpo, para que a partir daí a gente consiga reduzir o grau de sensibilização. O que é isso? O grau de sensibilização, um exemplo prático. É como se fosse uma cerca elétrica de uma casa, onde ela foi programada para alarmar em um momento onde realmente acontece a entrada de um invasor. E na maioria das vezes o corpo se encontra dessa forma. Um estado de alerta, onde nós conseguimos, através da manipulação, diminuir esse estado de alerta, regulando todo o sistema autônomo. E a partir daí abre as possibilidades para a gente atuar dentro do tratamento. Então foi isso que aconteceu com o Rafael. Iniciamos com algumas técnicas manipulativas, reduzimos o sistema de alarme e a partir daí eu abri uma janela terapêutica, né? Nos deu mais possibilidade para que justamente nós podemos ter um bom resultado. Bacana. E além disso, eu lembro que você fez também a ventosa também, né? E assim, foi sensacional. Eu não me lembro, depois daquele acompanhamento que você fez comigo ali, de eu ter tido outras crises de coluna. Isso é maravilhoso, né? Eu queria que você falasse para mim também o seguinte, Dr. David, além de coluna e tudo, a osteopatia também ajuda o paciente que está com qual tipo de dor, doendo em qual parte do corpo. Como é que você consegue ajudar com a osteopatia além da coluna, ou é só para coluna? Isso é uma dúvida minha. Interessante. Não se prende somente à coluna, né? Nós conseguimos ajudar aquelas pessoas com dor no ombro, dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, que é uma coisa que acaba afligindo muitas pessoas. Hoje, a rotina do dia a dia acelerado, você tem muita tensão nessa região cervical, pescoço. Então, nós atuamos dentro das cefaleias também. Dor no joelho, dor no tornozelo. Qual é o importante? O que a osteopatia traz realmente de diferencial? Que nós conseguimos ter uma abordagem, um sistema de avaliação e de análise clínica mais global. Nós conseguimos, a partir daí, analisar o sistema musculoesquelético, o sistema articular. E não só isso, mas também trazemos o sistema visceral, que influencia também. Então, o principal da osteopatia é ter essa análise clínica mais global, realmente com eficácia. Então, as dores no joelho, as dores no tornozelo, no ombro, no quadril, que afeta uma grande parte da população,
Se nós formos falar de pessoas que praticam atividades de alto impacto, como crossfit, como musculação, então esse realmente é o diferencial, né? A gente consegue ter uma grande caixa de ferramentas, vamos falar assim, para cada caso específico, uma abordagem, uma avaliação. Legal. Então, é o diferencial da osteopatia. Excelente. Eu não sei se eu estou enganado, mas quando eu cheguei aqui hoje, né, eu estava tratando alguns assuntos particulares ali com o cliente, e eu estava escutando aqui o nosso chefão aqui, o José aqui, acho que ele estava se queixando de alguma coisa aí, né? Eu estou enganado, José? Acho que ele estava falando alguma coisa aí, já tem um paciente aqui dentro do estúdio aqui, para sair daqui e marcar uma consulta, uma avaliação com você. Mas eu já trabalho ajudando aí ortopedistas, fisioterapeutas há muito tempo, né? Neurocirurgião, profissionais que ajudam, trabalham nesse processo de dor, profissionais especialistas da dor crônica, né? E existe muita demanda, né, que a gente capta pacientes através do Google, através do Instagram, principalmente do Google, né? E é impressionante, né, a quantidade de pessoas em estado assim de sofrimento e tudo, né? Mas aí a gente se depara com uma outra situação, né? A gente sabe que existem excelentes profissionais que não sabem se posicionar ou então estão atendendo pelo plano de saúde, né? E existe aquele profissional da fisioterapia, né, que dá um atendimento individualizado, né? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu precisei fazer fisioterapia para o ombro, eu tive uma tendinite no ombro, eu recorri ao plano de saúde e fui fazer uma fisioterapia, né? E naquela fisioterapia eram 5, 6 pessoas sendo atendido pelo mesmo profissional e foi um atendimento muito delongado, né? Se você puder explicar para nós a importância desse tipo de atendimento que você oferece lá na sua clínica, né? Um atendimento mais individual. Qual que é a diferença de uma coisa mais individualizada, mais personalizada, né, para um tratamento mais, né, com muita gente? Essa é uma questão muito importante que vale a pena debater, vale a pena realmente conversar e dialogar sobre isso. Quando nós temos vários pacientes no mesmo ambiente para um só profissional, nós não conseguimos desenvolver um bom raciocínio. Nós não conseguimos ali criar uma boa estratégia. E aí nós temos, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Rafael chega com dor no ombro para mim atender ele dentro desse ambiente. O José chega com dor lombar e o Ronaldo, por exemplo, chega com dor no joelho. E eu vou ficar ali perdido, sem saber exatamente como guiar o processo. E aí eu vou colocar um paciente num recurso passivo, sem exercício, sem terapia, enquanto eu dou atenção para o outro, depois eu venho e fica aquela coisa mais ou menos. Eu não consigo realmente dar atenção, não consigo entregar o meu máximo. Diferente de estar no consultório com até 1 hora de atendimento com esse paciente, aonde eu consigo pegar os pequenos detalhes do processo. Enquanto ele está realizando o exercício, eu estou lá do lado, observando se o exercício está sendo bem feito. Eu começo a conversar, que esse eu acho um diferencial muito importante. Ter conexão com o paciente. O profissional deve ter conexão com o paciente. A partir dessa conexão, a gente consegue traçar até um método melhor de tratamento. O paciente, ele consegue aderir melhor. Então, se eu estou dando atenção para 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, eu não consigo ter essa conexão. Sim. Então, a partir daí, eu tenho esse momento, contato direto com o meu paciente, eu consigo realmente entregar resultado. Sim. Que é o que nós precisamos hoje. Você tem uma rotina exaustiva de trabalho, você tira um tempo para ir num consultório. Então, o mais rápido possível você quer se ver livre, né? Você quer melhorar e você quer desenvolver suas atividades de maneira eficiente e normal. Então, o nosso diferencial realmente é conseguir entregar esse tempo de qualidade com bons resultados realmente para o nosso paciente, né? É dessa forma que a gente atua, dando atenção, ouvindo, realmente absorvendo, na verdade, uma melhor palavra,
captando as informações e as dores realmente de quem chega pra gente. Sim. Médico, fisioterapeuta, dentista. Ao longo dessa minha jornada, né, acompanhando várias clínicas, vários profissionais, essa é uma afirmação minha. É muito difícil o profissional de saúde conseguir fazer uma entrega de muita qualidade, né, conseguir entregar bons resultados atendendo pelo plano de saúde. Porque, infelizmente, o plano de saúde ele acaba gerando um volume na tua agenda, mas um volume que te remunera muito mal, né? É muito provável que você vá receber esse valor em 60, 90 dias, se correr tudo bem, sem glosa, mas o problema é quando você pega a mão nesse recurso, seu dinheiro já está desvalorizado, né? Então hoje eu sou um cara que levanta a bandeira que o profissional de saúde ele precisa trabalhar com particular, né? Entregando algo de qualidade para a população, para o paciente, né? Eu sou um cara que eu parei há muito tempo de assistir, por exemplo, futebol, né? Eu ontem me peguei assistindo ali o primeiro jogo da final do Vasco e Corinthians, né? O Vasco caindo, mas teve mais cedo ali o jogo do Flamengo, né? E eu estava me lembrando, né, do documentário do Ronaldo, né? Tá na Netflix. Vi um documentário também do Vini Júnior, que também está na Netflix, né? E ali você vê que fica muito claro a importância de um bom fisioterapeuta na jornada de recuperação de um atleta, por exemplo, como esse, né? Ou seja, ele tem um fisioterapeuta ali exclusivo para ele, conduzindo o tratamento. E para mim, um dos principais cases de recuperação é do próprio Ronaldo, né? Ronaldinho. Que o médico lá condenou o joelho dele, condenou dizendo que, cara, você nunca mais vai jogar futebol. E o Filé, né, que é o fisioterapeuta dele, falou, não, peraí, velho, né? E conduziu ele para um outro médico que fez a cirurgia e o Ronaldo voltou a jogar, né? Então tá aí a importância de você ter realmente, buscar a ajuda de realmente alguém que vai estar totalmente conectado com você durante o seu tratamento, né? E não simplesmente te tratando como mais um paciente dentre vários, né? Então, muito boa a sua abordagem, falar sobre isso da importância, porque eu vejo muitas pessoas, David, pelo fato de ter plano de saúde, né, buscando plano de saúde. O plano de saúde vai te ajudar, mas ele, infelizmente, ele não vai te dar ali uma solução num tempo ok para você voltar a trabalhar, voltar a jogar futebol, voltar a treinar, né? E tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, né? Então, as pessoas também não sabem, né? E como eu trabalho com marketing, com venda, o paciente, às vezes, ele tem plano de saúde, mas ele não sabe que ele pode passar em você, né? Fazer um tratamento com o Dr. David, pegar a nota fiscal e pegar um reembolso com plano de saúde. Ou seja, você tem acesso a excelentes profissionais. Obviamente que você precisa fazer o pagamento e tudo, mas você tem acesso a um profissional de ponta, né? E tem acontecido muito isso na ponta, né? Muitos pacientes que têm procurado você, que trabalha com particular, a tua clínica, e que buscam esse reembolso junto ao plano de saúde. Você tem visto esse movimento acontecendo? Sim, com certeza. Citar até um exemplo de uma paciente agora recente, né, que já havia realmente procurado o serviço por plano de saúde, só que ali ela ficou naquela coisa, digamos, vamos falar bem direto, meia boca, né? Uhum. Ela não tinha atenção necessária, fez uma quantidade X de atendimento, mas sem melhora. E aí ela chegou no consultório, ela percebeu assim, uma diferença absurda, né? Um relato dela que vale a pena depois, eu vou realmente trazer nas redes sociais, a discrepância disso. A paciente, no primeiro atendimento, saiu sorridente. Legal. Né? E aí ela perguntou em relação a isso e a gente ajudou a ela, fez todo o relatório e ela levou para o plano de saúde e falou que vai continuar com o tratamento conosco. Então, você percebe que mesmo o serviço sendo oferecido num sistema, digamos, de plano de saúde, mas quando a paciente teve acesso ao tratamento particular, onde ela percebeu que toda a minha atenção
era voltada para ela e que o resultado realmente aconteceu, a paciente ficou assim, com, digamos, brilho nos olhos. Legal. E agora, recente, ela foi para uma viagem em São Paulo e lá ela é uma paciente que é dona de loja, lojista, vendedora, e ela faz um percurso grande para realizar as compras. Uhum. E ela me mandou uma mensagem, caminhei, carreguei bolsa pesada, e totalmente diferente. Legal. E retornou, e nas vezes anteriores ela retornava, e no dia seguinte ela tava de cama. Uhum. Cara, e surreal, eu fiquei muito feliz por Bacana. ela, né? E ela retornou tranquila, no dia seguinte estava trabalhando na loja. Bacana. E, cara, é muito massa. E é interessante você falar desse caso, né? Que, por exemplo, num atendimento com plano de saúde, onde o fisioterapeuta, o médico, ele tem, sei lá, centenas de pacientes ativos, né? Dificilmente você consegue fazer esse acompanhamento pós-procedimento, né? Ou seja, pelo que eu percebi, você também dá acesso ao teu WhatsApp para o teu paciente, se acompanha para poder dar alguma instrução, não é isso? Então, no atendimento particular, você consegue ajudar mais o paciente, né? Então, você ajudando mais, obviamente, você tem que cobrar mais, né? E é bem bacana, assim, eu acompanho o David já tem bastante tempo, né? A jornada dele aí como fisioterapeuta, e vejo ali várias pessoas, né? Que chegam numa situação de muito sofrimento e sai ali, pô, muito melhor, né? Você e toda a equipe que trabalha junto contigo, é fantástico, né? Mas, David, eu queria... depois a gente vai voltar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre saúde, sobre a fisioterapia, e você pode intervir a hora que você quiser aqui. Mas você, além de fisioterapeuta, você também é professor, né, na graduação, você forma outros fisioterapeutas, né? E eu queria te fazer uma pergunta, assim, até por curiosidade, né? Como é que está a qualidade dos alunos? Os alunos, eles estão buscando realmente se especializar para poder ir para o mercado sendo um bom fisioterapeuta? Estou falando ao aluno de hoje, né, que você é professor que já tem um tempo. Né? Eu vou te falar da minha percepção como professor, mas aí a minha cadeira é gestão, né? Eu percebo que os alunos de hoje, eles têm muita informação disponível, mas eles não navegam na profundidade, né? E eu penso que quando você vai trabalhar com saúde, né, você tem que ser profundo, você tem que ser muito bom tecnicamente, né? E o que eu percebo hoje no mercado, tanto na medicina, quanto na odontologia, quanto em outras áreas, é que você tem muitos profissionais no mercado, mas muito pouco desses profissionais preparados para poder conduzir situações graves, pacientes mais complexos, ou então trata a profissão como sabe... Eu queria que você discursasse um pouquinho, só para matar minha curiosidade, como é que está saindo aí, como é que a turma está buscando essa formação e como é que a turma está saindo? Ou é uma percepção minha errada? Na verdade, Rafa, isso é uma verdade, né? Em que a gente hoje em dia está aí escancarada para nós. E isso, de uma certa forma, preocupa, né? E eu tenho tentado, na verdade, estimular um pouco mais esses alunos, porque, em uma certa forma, eu percebo ali justamente alunos com a inteligência artificial, hoje em dia, que auxilia, não que ela vá fazer o trabalho, mas ela auxilia muito a recursos dentro da internet que há um tempo atrás era muito restrito, como artigos, como livros. Hoje nós temos acesso a diversas possibilidades de ferramentas para estudar. E eu percebo realmente dentro hoje, não só na faculdade em que eu ministro aula, onde eu acompanho alunos dentro da clínica, mas outros colegas onde comentam também o nível dos alunos hoje em relação a uns anos atrás, aonde nós percebemos que muitas das vezes acaba tendo ali um certo relaxamento em relação ao estudo. Isso preocupa de uma certa forma e de outra forma a gente observa que tem muito espaço para crescer no mercado porque falta realmente mão de obra qualificada, falta profissionais que realmente entregam, né? Vejo alguns alunos chegando no final do curso sem ter uma qualificação boa e com pouco tempo depois o aluno se torna profissional e aí encontra dificuldades no mercado. E aí vem um questionamento.
será se é o mercado que é difícil ou é o profissional que não está entregando, que não se capacitou da maneira que deveria, né? Interessante nós questionarmos e falarmos sobre isso, porque é uma queixa muito frequente de muitos profissionais. Né? Legal. Eu contrato gente o tempo todo, né? E o que eu observo também? Na minha época, né, 43 anos, eu lembro que eu fiz a faculdade, a graduação, né? Eu já tinha muita experiência na minha área, mesmo sem a graduação, mas ainda assim eu tomei uma decisão de buscar fazer um estágio antes de me formar, ganhando muito pouco, né? E tem estágio que não paga nada. Mas hoje eu observo também que a turma que faz estágio já quer ganhar muito, né? Não está disposta, por exemplo, a fazer um estágio sem remuneração só para ganhar aprendizado. E, infelizmente, quando eu vou fazer seletivo, seja para fisioterapeuta, seja para dentista, seja para qualquer outra área, enfermeiro, a gente acaba vendo muita gente que formou, mas não buscou estagiar num período que deveria ter estagiado. E aí, quando chega no mercado, essa pessoa está zerada de experiência, né? E aí, como é que se posiciona no mercado? Como é que ganha oportunidade, né? Isso, de fato, você vê, porque na minha época a gente entendia, cara, minha esposa é advogada, né? Ela estagiou desde o primeiro período, ela buscou oportunidade dentro de escritório de advocacia. Alguns ela tinha bolsa, outras não tinha bolsa. O objetivo dela era aprender, assim como foi o meu objetivo. E o que eu percebo hoje é que a galera quer uma bolsa de estágio ou já quer entrar ganhando como profissional e, infelizmente, eles acabam perdendo a oportunidade. Você vê isso também? Sim, com certeza. E, assim, o que eu sempre gosto de falar com os meus alunos é procurem oportunidades, realmente busquem se qualificar. E esse período de graduação, esse período onde o aluno ele precisa realmente ali angariar maior quantidade de aprendizagem, ele precisa realmente colocar a mão na prática ali, ele precisa realmente se expor, ele precisa auxiliar um profissional já com experiência. Isso eu gosto de enfatizar para os meus alunos, né, tentando incentivar eles. Auxiliem um profissional de referência aqui em São Luís, auxiliem uma clínica que realmente presta um bom serviço, porque quando você adentra no mercado de trabalho, isso vai fazer total diferença. E o que eu percebo é que muitas pessoas querem estudar, né, fazer o curso de fisioterapia, trabalhando em outra área, para realmente receber um salário maior e acabam deixando a sua área da fisioterapia, o momento em que deveria se dedicar a um estágio, a um momento ali de prática, para depois escolher. É como se fosse um investimento, né? A gente investe ali na graduação, como eu fiz. Eu participei de projetos de iniciação científica, fui para a prática, participava de eventos, acompanhava profissionais. Em alguns momentos acompanhei um professor que era fisioterapeuta do moto. Então, cheguei a participar de jogos ali no Castelão, vendo como era a dinâmica do ambiente, o que acontecia, qual era o papel do fisioterapeuta. Então, toda essa jornada nos capacita para um pós. Sim. Eu chego no mercado, digamos que preparado, né? Sem as mãos vazias. Eu sei o que eu devo fazer. Né? Então, eu realmente tento focar muito nisso falando com os meus alunos, mas ainda percebo um déficit muito grande em relação a isso. A gente precisa, de fato, né, que você que é aluno aí da área da saúde, da medicina, da odonto, da fisioterapia, da enfermagem, da biomedicina, recomendação de alguém que está no mercado há muito tempo. Cara, busca durante a tua jornada acadêmica, né, focar em aprender, né, para que quando você chegue ali no final da tua graduação, você já esteja bem aparelhado ou aparelhada para poder começar a ganhar mercado como profissional. Tá? E aí, David, eu quero entrar aqui num outro assunto com você, né, que, por exemplo, muitos fisioterapeutas estão no mercado, mas assim como em todas as profissões, você tem a maioria que não é bem sucedida, né, como você. Né? E hoje, por exemplo, se posicionar na rede social, ter um site,
investir no tráfego pago, e fazer outros canais de aquisição de paciente deixou de ser algo facultativo para se tornar algo indispensável, né? Eu queria que você falasse para a turma aqui a importância, né, hoje de não apenas ser bom tecnicamente, isso para minha cabeça é obrigação, né? Mas o quão importante isso é para um profissional da saúde, né? De investir em si, investir em posicionamento na rede, né? Investir em conhecimento de gestão, de negócio, de venda, né? Porque você precisa vender um tratamento para o cliente, né? Você precisa ofertar, você precisa ajudar o paciente a tomar decisão. O quão importantes são essas competências, além da competência técnica, né, de ser um bom fisioterapeuta? Isso hoje em dia se tornou realmente indispensável. É algo que não tem para onde fugir, né? Há uns anos atrás eu já vinha pesquisando um pouco sobre isso, né? Mas, cara, depois que conheci Rafael aqui, as portas, as janelas realmente se abriram em relação ao digital. Nós, profissionais da saúde, nós realmente precisamos entregar o nosso conteúdo para aquelas pessoas que não conhecem. E muitas das vezes o profissional ele fica preso ali no orgânico, ele fica preso naquela bolha aonde ele tem hoje uma oportunidade, tem ali ferramentas para que ele consiga alcançar um público maior. Então, não tem hoje um profissional que realmente seja bom ali tecnicamente e em destaque hoje na nossa cidade e no Brasil, que não esteja dentro do marketing digital, que não esteja ali com um profissional auxiliando, com um profissional criando estratégias. E hoje, dentro da fisioterapia, é totalmente necessário, é importante nós estarmos realmente ligados nessa ferramenta que nos possibilita, né, entregar um bom resultado. E isso Rafael faz com ali maestria, né? Rafael entrega um bom resultado, Rafael auxilia, na verdade, todo o processo. E desde que conheci Rafael, assim, a cabeça abriu para isso, né? E faz total diferença. Ter o conhecimento é interessante, é ótimo, mas você conseguir furar essa bolha e chegar em pessoas que não te conhecem e a partir daí tu conseguir mudar a vida dessa pessoa em relação, vamos dar um exemplo a mim, que trabalho com essa área de dor, ver o sorriso no rosto da pessoa que eu alcancei através do marketing digital, através de uma campanha em que eu fiz, faz total diferença, né? De que ficar preso naquela bolha, no orgânico ali. O boca a boca é interessante, mas a campanha ali de um marketing digital bem direcionada, bem feita, realmente mostrando o que nós temos no dia a dia de consultório, ela é um diferencial para o profissional da saúde, independente da área que seja, né? Isso Sim. A gente tem hoje como uma realidade que não tem para onde fugir, né? É o caminho que nós temos a seguir realmente. Muitos profissionais de saúde reclamam, né? Muito profissional novo no mercado, né? Virando blogueirinho e isso, né? captando paciente. Infelizmente, né? Hoje, você sendo um bom profissional, mas se você não se divulga, não divulga o teu conhecimento, não divulga a autoridade que você tem, o que vai acontecer é isso, né? Você vai ficar refém, né, de ser um bom profissional, perdendo espaço para profissionais meia boca, né? Então hoje incluir nas atividades do dia a dia produção de conteúdo, reunião com o teu marketing, pensar em estruturar um time comercial deixou de ser opcional para quem deseja ir para os próximos níveis, para quem deseja ficar no mercado, né? Porque hoje temos muitas pessoas mal formadas, né? Porém, desenvolveram ali boa capacidade, né, de comunicação, de produção de conteúdo e que estão captando esses pacientes que deveriam estar sendo captados por você. Né? Então, hoje não basta simplesmente ser bom tecnicamente. Você precisa mostrar que é bom. Não é isso aí, David? É isso, exatamente. Porque assim, muitas pessoas colocam como se fosse uma briga desleal, mas não é, né? A gente tem que seguir o fluxo aonde a tecnologia nos mostra que nós devemos seguir por esse caminho. Nós estamos no século XXI, avançando em tecnologia,
E as pessoas realmente procuram pelo serviço. E uma ferramenta muito boa, o Google. Sim. Se eu vou comprar algum produto, eu vou no Google e pesquiso o que eu quero. Se eu quero um serviço de odontologia de qualidade, eu vou lá e procuro. Então, se eu estou me colocando à disposição através do marketing digital, Sim. através das campanhas que nós fazemos, eu também dou a possibilidade dessa pessoa viver melhor. Né? O meu objetivo, através dessas campanhas, é oferecer qualidade de vida, é oferecer uma vida sem dor. Então, as pessoas que estão procurando, se eu me esconder, se eu não aparecer, elas vão acabar chegando, talvez, em um plano de saúde, Sim. elas vão acabar chegando para um profissional que não tem a mesma expertise, que não tem o mesmo resultado. Então, faz total diferença, né? Sem comparação, Exato. É surreal. Eu digo uma coisa, o profissional de saúde que não está posicionado no Google, ele é literalmente alguém que está escravo de indicação. Eu digo escravo porque é escravo mesmo. Qual que é o perigo da indicação? É porque você pode não ter indicações naquele mês ali de janeiro, de fevereiro, né? E aí, como é que paga as contas do consultório, como é que paga as contas da clínica contando só com a indicação, né? Então você, profissional de saúde que não está posicionado no Google, bem posicionado no Google, você, infelizmente, vai passar desafios, né? Eu falo do Google porque saúde, a pessoa quando tem necessidade, ela está com dor na coluna, né? Especialista em dor na coluna no Rio de Janeiro, né? Ela vai no Google, né? Mas ainda assim, quando ela chega no Google, ela chega no teu site, ela vai lá no teu Instagram para poder fazer uma validação social. E a pergunta é a seguinte, ok, você está bem posicionado no Google, e se ela chegar lá no Instagram, ela vai encontrar ali alguém com aquela autoridade? Se não, pode ser que você perca boas oportunidades, né? David, falando ainda sobre essa coisa da gestão, essa coisa desse momento atual que a gente está vivendo, principalmente agora depois da pandemia, né? Você falou aqui bastante sobre a importância de se posicionar, essa importância de se aparelhar de conhecimento além da parte técnica, né? E aí falando um pouquinho, pegando um gancho aí na sua pegada como professor também. Como é que está isso? Como é que está essa formação dos fisioterapeutas, dos profissionais de saúde ali na graduação? As instituições têm preparado melhor esse currículo, essas cadeiras? Ele tem colocado mais disciplinas de gestão, de marketing? Ou você não percebe esse avanço ainda na graduação? Infelizmente, Rafael, a gente não percebe essa defasagem, né? Esse gap aí dentro das instituições, né? Sejam elas públicas ou privadas. Isso eu comento hoje por ter um pouco mais de conhecimento dentro dessa área de gestão, estudando um pouco mais, eu comento com meus alunos que realmente deveria, até com a coordenação do curso, que realmente deveriam investir mais nessa área de gestão, deveriam colocar uma disciplina específica para realmente o aluno consiga gerenciar, para que ele consiga ter uma noção de para onde seguir, finalizando a graduação. E, infelizmente, hoje, nas instituições, não tem esse preparo que realmente faria a diferença para até levar o patamar do curso, da fisioterapia e dos outros cursos também. Sim. Que a gente percebe que realmente, eu me coloco aqui como exemplo, não tive esse preparo durante a graduação, e aí me dei de cara com o mercado e fiquei sem saber o que fazer. Sim. Então, realmente, há essa necessidade de ser levado realmente a um conselho ali de classe, para ser discutido e levado para realmente para uma disciplina. Ou não, eu acho que não só uma disciplina específica, mas ter pelo menos duas ali no decorrer do curso, e principalmente no final do curso, aonde a gente consegue realmente montar ali, vamos dizer assim, um direcionamento, o que você vai fazer de negócio, como que é o seu pensamento em relação a esse negócio. Você consegue gerir, você consegue entender em relação à capital que precisa para montar esse negócio, os funcionários que você precisa, ou se você vai fazer toda a estruturação da clínica. E aí hoje nós temos que terceirizar alguns serviços, né?
Eu, como fisioterapeuta, eu preciso de alguém para me auxiliar, uma secretária, eu preciso de alguém para cuidar do ambiente. Então, eu tenho que saber gerir, né, essa clínica, esse consultório. E isso a graduação não nos prepara. Isso é... Infelizmente, né? O profissional de saúde, ele sai para o mercado literalmente com a cara e com a coragem, né? Na maioria das vezes ele ainda está muito inseguro, né, de executar ali os procedimentos ou atender de fato, né? Mas me parece que a graduação ela prepara simplesmente você para ser funcionário, né? Não que isso seja ruim, né? Mas nós poderíamos ter uma educação, uma formação de profissionais de saúde com mais pegada ali, com mais direcionamento educativo para formar também profissionais de saúde, empresários, profissionais de saúde, bons gestores, porque como você falou, né, a gente quando vai atender um médico que nos chama para fazer uma reunião, um fisioterapeuta, um dentista, a gente percebe que conhecimentos básicos de gestão, infelizmente, o profissional não tem, né? Então você vê muito profissional bom, né, que abre um consultório com boa vontade, que abre uma clínica com boa vontade, mas que fica patinando o tempo todo porque falta conhecimentos básicos de gestão, né? Eu, antes de começar esse podcast, eu mandei uma mensagem para um cliente, né? Porque o WhatsApp dele caiu, né? Tomou ali um banimento, né? Ele deve ter sido denunciado, fazendo algum spam, alguma coisa nesse sentido. E aí, a pergunta que eu fiz para ele, eu não me recordava se ele já tinha feito essa pergunta, foi a seguinte: fulano, você tem um CRM aí, né? Aí ele, CRM? O que é CRM? Né? O CRM é algo básico, né? Ele é dentista, né? O CRM é para você fazer a gestão do teu relacionamento com o teu cliente. Ele, cara, não tenho. Ou seja, se ele tem o WhatsApp dele banido, todas aquelas conversas ali vão ser perdidas. Toda aquela base de paciente que talvez não foi salva numa planilha de Excel ou num sistema vai ser perdida, né? Então isso é básico para nós que trabalhamos com gestão, mas para o profissional de saúde é algo que infelizmente ele não sabe, né? E é algo tão importante que determina a sobrevivência, determina o progresso, né, dele como profissional ou ele como empreendedor, né? Então, David, são coisas que na minha cabeça, na minha visão, elas precisam ser mudadas, né? E eu sinto que a gente conversando nos bastidores, né, não aqui, mas em outros momentos, você tem um desejo ali, né, no teu coração de começar a ajudar os fisioterapeutas, né? Através de educação, através de orientação, para eles poderem melhorar como profissional e aproveitar a oportunidade, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso? Isso é um projeto que você já está realmente já para colocar em prática? Porque de fato eu vejo, né, o quanto o profissional de saúde precisa, né, dessa luz, desse conhecimento para poder desbravar. Sim, com certeza. Assim, já venho de uma família onde tem muitos professores, né? Não passou pela minha cabeça que eu seria professor. Mas aí eu fui me preparando, entrei no mestrado e me direcionei justamente para a docência. A partir do momento que eu comecei realmente a ministrar aulas, eu vi essa necessidade, onde realmente falar de fisioterapia, falar sobre dor, ultimamente realmente me dá prazer falar sobre isso. É uma coisa que realmente eu gosto de estudar, eu gosto de estar ali entendendo, ajudando alguns colegas. E nasceu em mim realmente essa vontade e logo em breve colocarei em prática, né, um curso voltado para profissionais, para fisioterapeutas recém-formados e outros colegas que já estão há um bom tempo nessa área, voltado para dores na coluna. Entendendo mais o funcionamento. O que acontece com o paciente que está sentindo dor? E isso, com o avanço da neurociência, com o avanço dos estudos, nós temos hoje uma, digamos assim, uma clareza maior. Nós temos caminhos mais bem elaborados para que a gente consiga realmente entregar resultados. Mas muitos colegas ainda ficam presos em um sistema fechado, colocam ali vendas nos olhos
para alguns estudos, para alguns métodos que vêm realmente inovando. Então, percebendo esse problema, percebendo essa necessidade, irei desenvolver um curso, né, voltado para essa área, Legal. entendendo a dor, como abordar um paciente com dor, quais as estratégias que eu devo colocar para esse paciente e quais os exercícios ideais para ele. Então, a partir dessa problemática, a partir realmente dessa dor, eu percebo como uma dor, né, do profissional, do acadêmico ali estando com alunos ali prestes a se formar, eu percebo realmente que necessita dessa capacitação, Legal. desse curso. E aí iremos colocar realmente em prática esse Maravilha. projeto que com certeza fará diferença para muitos profissionais. Excelente, conta conosco. Você que está aqui assistindo esse vídeo, assistindo esse podcast, deixa eu te pedir algo, né? Agora eu vou pedir algo em troca para você, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, tá? Nosso canal, a gente está encaminhando para atingir 1.000 inscritos, né? Dá um clique no joinha aí, né? No like, né? Porque dessa forma o YouTube entende que isso aqui é um conteúdo relevante e ele começa a encaminhar, direcionar para profissionais de saúde, pessoas que têm interesse nesse assunto de gestão e saúde. Beleza? Posso contar com você? E é isso, David, meu amigo. Infelizmente, eu queria ter aqui 5 horas, um dia inteiro para conversar contigo, né? Mas eu queria que agora você deixasse aí uma mensagem final para quem está em casa com dor, para o profissional que está começando na carreira de fisioterapia, enfim, né? Dá uma mensagem final e também diz aí, né? Nós vamos colocar aqui, pedir para o nosso editor top aí colocar na descrição do vídeo, né? O seu Instagram, né, o número do seu WhatsApp, da sua clínica, onde as pessoas podem te encontrar para poder marcar uma consulta, porque eu sei que viver com dor é terrível, né? Isso atrapalha muito a nossa vida, a nossa qualidade de vida, e você é um profissional que eu sempre indico porque eu sei da tua competência. Então fica à vontade para deixar uma mensagem final para a turma. Realmente, Rafa, é pouco tempo para muito assunto, né? Exato. Se nós fôssemos dar seguimento aqui com vários assuntos que nós temos, passaríamos horas e horas conversando. Mas, assim, de antemão, agradecer pelo espaço, né, que você nos concedeu para estar falando um pouco mais sobre a fisioterapia, sobre a osteopatia, sobre os tratamentos de dor para pacientes que tanto sofrem, né? Então, muito importante ter esse momento, ter esse espaço aqui. Muito obrigado. E para você que realmente sente dor, e aqui nós falamos para um público geral, você que é dentista, que passa horas ali trabalhando com seus pacientes, fazendo faceta, fazendo implante, fazendo outros serviços, o médico que passa alguns momentos ali sentado e começa a sentir dor, e a população em geral, né? Isso é uma dor em geral da população. Nós realmente conseguimos entender, avaliar, e isso é o diferencial. Avaliar o paciente. A partir daí nós conseguimos te oferecer um bom plano de tratamento. Você que sente dor, passa muito tempo sentado, a minha dica, vou deixar uma dica para vocês. Comece a reduzir esse tempo sentado. Levanta, vai ao banheiro, vai tomar uma água, começa a fazer alguns movimentos, levanta o braço, movimenta o pescoço para um lado, para o outro. Então, essas dicas elas já vão te auxiliar. E, além disso, você precisa realmente ter uma vida ativa em relação aos exercícios, ir numa academia, num crossfit, fazer corrida. Então, essas são dicas valiosas que você realmente consegue melhorar em relação à sua qualidade de vida. Se você realmente se encontra nessa situação de dor, nós conseguimos te ajudar, né? Nós estamos localizados na clínica no Calhau, na Avenida do Sambaquis, na Galeria A, onde nós temos esse serviço especializado e realmente comprometido com a tua saúde, comprometido com o teu caso. O meu Instagram, vou deixar aqui meu Instagram, Rafael, @Dr. David Osteopata. @Dr. David Osteopata. Você encontra lá os conteúdos que a gente posta no dia a dia, dos atendimentos, alguns estudos que eu trago ali também, para mostrar para você que realmente nós trabalhamos dentro das evidências científicas. Nós não trabalhamos fazendo nada de forma aleatória, atirando no escuro, vamos falar assim bem direto. Mas nós realmente temos uma base para que você se sinta bem,
para que você realmente consiga sair desse momento doloroso. Maravilha, pessoal. A gente quer agradecer aqui, quero agradecer o David, né? Ele já agradeceu aqui, mas eu que na verdade agradeço, né? Estar perto de um profissional tão top, né, como ele é um presente para nós, né? Eu aprendi bastante aqui hoje, né, sobre a fisioterapia, falamos um pouquinho sobre o mercado, né, sobre a formação do fisioterapeuta, como o fisioterapeuta pode te ajudar. Falamos um pouquinho sobre gestão na área da saúde, né? Falamos sobre marketing, sobre vendas, né? E foi muito bom ter você aqui com a gente, beleza, David? Espero te encontrar de novo aqui, meu irmão, tá bom? Agradeço Tamo junto. demais, Rafa. Vamos pra cima. Muito obrigado, viu? Até a próxima, até o próximo episódio. Se inscreve aqui, encaminhe esse vídeo para alguém que precisa de mais conhecimento sobre o que nós falamos aqui, tá bom? Até a próxima.